A paz do Senhor, povo de Deus, Pastor Cláudio vos falando em mais um vídeo aqui nesse canal chamado Inteligência Espiritual. Estamos hoje com um texto aqui em cima, falando 3 princípios para uma vida de paz e prosperidade, certo? E essa mensagem de hoje está baseada no texto de Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor que diz assim: Tão somente esforça-te e sê muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né, queridos? O texto é claro, né? Neste momento, o texto vai estar falando para você algo muito objetivo. Nós vamos ver aqui agora esses princípios, né? Primeiro, antes de iniciar nos princípios, vamos ver o significado da palavra prosperar. Por exemplo, prosperidade, prosperar é uma palavra forte, né? E a gente vai ver ela aqui agora, né? A gente vai ver essa palavra de uma maneira especial. Por quê? Porque quando a gente quer aprender, né? Isso é importante quando a gente quer aprender. Por quê? A gente cresce, né? Por exemplo, eu vou deixar alguns exemplos aqui. Não sei se vai dar para ver direito, mas importante é a gente ver. No grego, a palavra prosperidade, ela tem um significado chamado de eudomai, que quer dizer bem-sucedido, né? Desenvolvido, bem-sucedido, né? Próspero. Então, essa palavra eudomai, ela é utilizada, por exemplo, voto de prosperidade, ou seja, que você seja bem-sucedido no seu caminho, prosperidade econômica, né? Eudomai é utilizada muito para prosperidade econômica mesmo, é a palavra utilizada para prosperidade econômica e para o voto. Eu desejo que você seja bem-sucedido. E foi isso que a palavra dada por Deus a Josué quer dizer. No hebraico, ela tem um significado um tanto quanto mais forte, né? Nós vamos ver aqui no hebraico uma palavra um tanto quanto mais forte. E isso é importante, por quê? Porque as escrituras aqui do livro de Josué, elas não estão escritas em grego, elas estão escritas em hebraico. Então nós vamos ver essa palavra aqui em hebraico, como é que ela é escrita, né? Então veja aqui, ó, essa palavra aqui, ó, Samer, Aleph, Lamed, né? No caso, Samer, Aleph, Lamed. 3 letras do idioma hebraico. Porém, aqui embaixo sempre costuma ter uns pontinhos, né, que identifica principalmente o Aleph, que vai ficar com som de E e som de A, né? Então, quando tiver 2 pontinhos, 3 pontinhos e uma barrinha aqui, muda o sentido dessa letra. O Aleph, ele se torna uma letra vogal, né? Quando ele está com esses pontinhos aqui. Então, a palavra aí é sil, quer dizer prosperar. E foi a palavra utilizada aí no livro de Josué. Então, o princípio que Deus ensina a Josué para que ele possa ser bem-sucedido no desempenho, nós sabemos que quando Deus chama, ali no capítulo 1, Deus diz: Josué, filho de Num, meu servo Moisés é morto. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E como Deus foi com Moisés, né? Deus prosperou, fez sinais, prodígios, abriu o mar, mandou pão, gerou água, tantas coisas que Deus foi com Moisés.
E agora Deus está falando com Josué, dizendo: não temas. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, quando a gente vai fazer qualquer coisa, qualquer investimento, né, qualquer atitude, ação de conquista, né, de aquisição, de até viagem ou N coisas, né, a gente fica meio que temeroso. Não, eu não sei se eu consigo, não sei se eu posso, não sei se vai dar. E essa é a verdade, a gente fica meio atemorizado, não é isso? E isso é uma reação comum do ser humano. Mas aí, veja bem, quando Moisés é morto, Josué, que caminhava com Moisés, via tudo, né, assistenciava, agora Deus quer que ele assuma uma postura de governo, de prosperidade, de força, para poder dar a continuidade da missão, para levar o povo para a terra prometida, né? Então nós vamos ver agora como Deus ensina Josué a prosperar. Observe, primeira coisa que Deus fala é não se apartar do livro da lei. Nós sabemos que a palavra lei aí é aplicada como Torá, quer dizer ordem. A palavra Torá quer dizer ordem, né? Lei. Então, a palavra utilizada para Torá, lei, é a ordem. A ordem foi dada, as 10 palavras, né? Deus deu 10 palavras a Moisés no monte, e dessas 10 palavras derivou-se as variações, né? As variações, onde dali, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, aí dali já tem as variações naquele mandamento, não matarás, aí já vem as variações também daquele mandamento ali, não terás outros deuses, já vem outras variações, ame a si mesmo, né? E tem as suas variações também. Então todas essas 10 palavras, elas foram criadas as variações que dão seguimento a outras questões pormenores para que nós possamos ter o ato da obediência, né? Isso a Deus. Então o Senhor fala, não se aparte da lei. Nós sabemos que toda a Bíblia, no Velho Testamento, no caso de Gênesis até Malaquias, tem as suas leis, não é isso? As suas leis. Então, essas leis se aplicam entre leis positivas e leis negativas. Tipo, existem leis na Bíblia que é tomada para um povo, é tomada para um indivíduo em si, é tomada para uma comunidade somente. Então, isso se dá por quê? Porque a palavra de Deus é dividida em estatuto, mandamento e ordenança. Por exemplo, estatuto é para reger uma organização. Por exemplo, estatuto da criança e do adolescente, o estatuto, entendeu? Então, aí vem mandamentos. O que é um mandamento? O mandamento é uma ordem, né? Um comando. Por exemplo, a palavra mandamento em inglês é commandment. Commandment quer dizer um comando dado, certo? Então, o mandamento é um comando, uma ordem para um povo, para um indivíduo também, para uma comunidade também se aplica. Comando é esse, tipo, não mate, esse é o comando. Então, um comando negativo, não matarás, não cobiçarás. Aí vem os estatutos. Isso funciona para um povo, para reger uma comunidade, e funciona para um grupo completo de pessoas. Por exemplo, um estatuto, ele tem o conteúdo de mobilizar o povo inteiro, não só o indivíduo em si, entende? Então, uma ordenança, aí a ordenança é direta, vem para você como indivíduo. A ti te digo, levanta-te e anda, como Jesus falou para o paralítico de Cafarnaum, né? Então,
uma ordenança que o Novo Testamento é muito cheio delas, muito mesmo, praticamente as cartas de Paulo são utilizadas com ordenanças, onde o Senhor diz, né? A tu, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é uma ordenança, é uma ordem direta para mim, né? Eu ser imitador da fé de Paulo, né? Então, é disso que o Senhor está falando com Josué, que ele tinha que aplicar esses princípios na vida dele, de meditação da palavra, de aplicação pessoal, onde ele tinha que colocar a palavra de Deus em tudo na vida dele e para aquela comunidade que ele ia reger. E isso ia trazer prosperidade, isso ia fazer a palavra Senhor na vida dele, ia se cumprir o ato de ser bem-sucedido, de se dar bem, né? De conquistas. E isso é muito importante nos dias de hoje, esse princípio da meditação da palavra, da aplicação dos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, pessoas que colocam a palavra de Deus como diretriz para a vida dela. Eu vou abrir um comércio, por exemplo, mas eu vou colocar um nome bíblico, eu vou ter um culto no início do meu comércio com meus funcionários. Isso é princípio de prosperidade, porque você vai repreender o mal, você vai derrotar aqueles inimigos da inveja, do olho grande, da macumba até. Outra coisa, eu vou ungir meu comércio, consagrar para Deus a minha vida, a minha empresa, meus projetos, né? Então a pessoa vai colocar os princípios da palavra e meditar nela e não se apartar daquilo ali. Tipo, na vida financeira, não vou crescer roubando ninguém, sendo desonesto com ninguém, que está escrito que eu não devo matar, não devo roubar, não devo fazer essas coisas. Então, isso vai atrair a bênção de Deus para nossas vidas e Deus vai prosperar a nossa história. Também, o segundo princípio é ser corajoso. A Bíblia inteira, nós vamos ver versículos que nos encorajam, dizendo: seja forte, corajoso, seja valente, né? O Senhor é contigo. A ousadia não é ser bravo como um cão, como uma fera, né? Como um animal feroz, não é isso. A Bíblia não está falando que a gente tem que ter raiva, que a gente tem que ter ódio, que a gente tem que andar na valentia, na força do braço com todo mundo. Não. Ousadia é impulso, é garra, é dedicação, é força, né? É avançar. Mas o terceiro princípio é aquilo que a gente já falou no outro vídeo, chamado emuná, a firmeza da fé, está aí no canal. Então, a fé, eu tenho que agir, eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que exercer a minha fé para que eu possa ser bem-sucedido naquilo que eu fizer, né? Para concluir o vídeo, nós vamos ver aqui Josué 8:35, para os irmãos verem. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Josué 8:35. Olha só. Diz assim: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse, que tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Veja, Deus falou para Josué que ele não deveria se apartar do livro dessa lei, e a Bíblia diz aqui agora que Josué tanto aplicou para si, como também para o povo. Tanto as mulheres, como as crianças, como os estrangeiros que andavam no meio deles, todos leram a palavra, e nenhum deles ficou sem ler palavra alguma que Moisés já houvesse escrito e deixado para o povo. Veja como Josué era zeloso pela palavra de Deus, por isso ele vencia guerras, por isso ele conquistou exércitos, porque ele se aplicava ao princípio de viver a palavra de Deus. Amém, meus irmãos?
que Deus possa colocar a palavra dele como lâmpada para os teus pés, como luz para o teu caminho, como já dizia o salmista Davi. Amém? Deus abençoe os irmãos, né? Que essa palavra sirva de marco e direção para a tua vida, né? Então, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e aprenda, cresça, seja bem-sucedido, né, na tua vida, que você seja próspero e bem-sucedido em tudo que você fizer. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.